E hoje o programa tá demais! Imperdível! Sensacional! Muito bom! E no último episódio do documentário Design Humanizado com a Perkins Will, Lara Kaiser vai nos mostrar as tendências e o futuro do design humanizado. A área da saúde, dedicada aos edifícios hospitalares, ela vem se transformando cada vez mais numa rapidez muito grande devido à tecnologia. Com isso, o design humanizado tem uma responsabilidade ainda maior nesse aspecto. Temos que transformar os ambientes para que eles sejam mais confortáveis, até trazer um conforto que esteja relacionado à hotelaria, para que os pacientes se recuperem cada vez mais rápido e que possam voltar para suas casas. Inclusive, quando falamos do futuro do hospital e do design humanizado, fala-se hoje muito mais de edificações flexíveis e que tratem o pré do que o pós, ou seja, os pacientes vão para esses centros de tratamento para ter uma medicina preditiva, ao contrário da curativa. Então, o design humanizado ele tem uma proporção ainda mais forte nesse aspecto. Com o momento pandemia, notamos que o futuro dos hospitais e das unidades dedicadas à saúde vão ter uma mudança muito radical a partir de agora. Mas o que percebemos é que a tecnologia ela foi antecipada. A gente já tinha um futuro descrito, mas com o momento que a gente está vivendo hoje, trouxemos ações que estavam previstas para o futuro para serem aplicadas imediatamente. Um grande exemplo são as consultas através do celular. Ou seja, o paciente ele não vai mais para os hospitais, ele fica em casa, ele se abstém de ter que se contaminar, de ter que ter contato com outras pessoas e tem um tratamento dentro da sua casa. Também uma forte tendência na diminuição no tamanho dos hospitais ou a flexibilidade em termos de leitos para atender esses momentos esporádicos de pandemia. Na questão da pandemia e o que isso reflete ao pensar nessas novas unidades de saúde, seja elas do porte maior para o menor, então, portanto, com a deshospitalização, pois hoje não pretendemos mais ter tantos pacientes dentro de um grande hospital, o que vem acontecendo, e é uma tendência que inclusive já é europeia, é que a gente faça mais mini-hospitais. Com isso, em relação ao uso do hospital, em termos de design, como que as áreas de estar, as áreas comuns vão se comportar, é extremamente importante para que a gente trabalhe isso dentro da experiência do paciente, não só do paciente, mas também do usuário e do acompanhante. Então, mais e mais, a gente vem trazendo elementos na área de design para dentro dessas edificações de saúde. O futuro que a gente enxerga para todas essas edificações, além de aproveitar edificações que estão disponíveis, que não estão sendo utilizadas hoje, então a gente vê, de novo, com o momento que a gente está vivendo, muitas lajes vazias, aproveitar para ser ocupada por unidades de saúde. E aí vem toda a questão da transformação e como você traz a tecnologia, a relação com a luz natural, a relação com o verde, trazer ambientes
que tenham o verde para dentro dos espaços, ou seja, a biofilia. E mais, edifícios que sejam flexíveis, porque esse é o mote do momento, mas a gente não pode antecipar o que vai acontecer daqui 10, 20 anos de fato. Então a gente vem trabalhando com a flexibilidade para que no futuro a gente consiga de fato fazer essas transformações. E essas transformações estão muito conectadas com a tecnologia. Então a tecnologia ela vem fazendo parte e nos ajudando nessas decisões. Ensino e pesquisa é um fato bastante importante que a gente traz inclusive em ambientes como esse para trazer informações que sejam compartilhadas com todos os players que estão contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento dos projetos. Conectado a todos esses pontos, é bastante relevante a gente falar e discutir sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é um quesito que não mais a gente pode ignorar. Então, a gente vem assistindo aí todas as questões globais sobre o destino, né, do nosso futuro. E não há mais como a gente não pensar no qual produto que você especifica, como que você está reagindo para todos esses momentos dentro do seu projeto. E mais ainda, como que você passa o que você aprendeu para o seu time, né? Então, falando um pouco de Perkins & Will e de como a gente trata desse quesito, não há mais como a gente conceber os projetos sem considerar itens da sustentabilidade. E algo que é muito importante, que a gente vem reforçando internamente, é que todos os nossos arquitetos, eles tenham essa referência, não só para o próprio conhecimento, mas para que quando você está discutindo com o seu cliente, você consiga ter ferramentas para, inclusive, convencê-lo à importância desse tema. E no Você Sabia de hoje, Pedro Franco traz as cores da sua nova coleção, inspirada na cultura baiana, o Bahia Collection. Oxa, Bahia! Kimi, Jean, você sabia? Quando criamos uma cor, pensamos em todos os detalhes, inclusive nas sensações que elas irão transmitir no ambiente? Então por isso a gente fica mais tranquilo. Eu vou até, a Kimi tá bocejando aí. São as cores, né, que causam isso na gente. Tem tudo a ver, tá tudo conectado. Pensando nisso, a Sharon Williams e o designer Pedro Franco, lembra dele, né? Claro, Pedrão. Ele aqui com a gente, no perfil, na temporada passada. Criaram uma coleção inspirada nas características da cultura baiana. Puxa, Bahia. Eu amo a Bahia, hein, LL? O Bahia Collection. Caraca, que ideia maneira, hein? Então a Bahia de todos os santos, todas as cores. De todas as influências, a luz daquele lugar. Muita cultura, né? O Pedrão teve uma boa ideia, hein? Cores, Bahia teve uma bela sacada, né? Imagina, as cores inspiradas nas características de uma cultura tão rica. Inclusive essa cor aqui deu uma relaxada na Kimi. Você tá vendo? A Kimi até colocou um óculos de grau para enxergar melhor, mas tá com sono, Kimi. Tudo a ver. Pedro, a Kimi tá com uma dúvida aqui. Por que essa coleção foi criada? Olha, eu sempre procurei traduzir a brasilidade no meu trabalho. No primeiro momento, sempre a partir de matérias-primas. Mas depois eu vi que é muito pouco para traduzir as minhas raízes brasileiras. E desde então eu procuro traduzir regiões brasileiras que dão vida a toda uma coleção. E nada melhor do que as cores para expressar uma coleção. A fauna, a flora, os sentimentos, são todos traduzidos através das cores. Então, foi a partir deste ponto de partida que surgiu a coleção Bahia. Quais as cores da coleção e quais foram as inspirações? Olha, a coleção é composta de 12 cores que nós fizemos uma vasta pesquisa com relação a esses valores antropológicos, com esses valores todos culturais da Bahia, mas tem 3 cores que eu gostaria de falar aqui hoje, né? Uma delas, essa cor maravilhosa, que é especiarias, que está aqui no nosso entorno, e que traduz todo um trabalho de uma artesã, de uma comunidade quilombola, que faz terços de madeira manuais, e também as saias dos índios da Costa do Descobrimento. Por outro lado, não dá para falar da Bahia sem a gente falar do sincretismo religioso. E aí a gente tem essa tonalidade de azul maravilhosa que remete efetivamente a Iemanjá,
maior símbolo dessa fé, dessa espiritualidade baiana. E por fim, a cor que efetivamente remete ao nome da coleção, que são as rendeiras, né? E quais as sensações que cada cor passa a ocupar um espaço? Quando a gente fala de produto, as pessoas experimentam, eles sentam, mas quando a gente fala de cores, a gente transcende as pessoas para aquilo que a gente deseja inserir e passar. Então, por exemplo, a fé baiana, ela tem que ser traduzida através dessas tonalidades de azul que faz parte do dia a dia da característica do povo baiano, né? Então, as cores, elas procuram sempre trazer este valor a mais, esse valor que não se percebe tocando, mas sim vendo e sentindo. E qual foi a tinta responsável por pintar esse ambiente? A Kim me adorou. A tinta que nós utilizamos foi o Metalatex acrílico fosco super lavável, que é uma tinta que protege a parede, tem baixo odor, tem uma grande gama de cores e que também é lavável. Vamos falar então da abordagem do Design Thinking e especificamente das suas etapas. Então a primeira etapa, que é a fase de imersão, é quando a gente vai se aproximar do problema, entender o contexto e perceber e observar as necessidades das pessoas. E a gente utiliza nessa fase da imersão várias técnicas e vários métodos para justamente a gente captar as informações, os detalhes e ter uma percepção real do que de fato está acontecendo. O primeiro método que a gente utiliza é a jornada do usuário. A jornada do usuário é como se fosse uma representação gráfica, um mapa de tudo o que acontece na vida de uma determinada pessoa. Então a gente começa definindo qual é o perfil das pessoas que a gente vai estudar, quais são as características, quais são as tarefas que essas pessoas vão desenvolver, por exemplo, durante um dia, durante a sua rotina. E a gente observa passo a passo, às vezes a gente acompanha, às vezes a gente fotografa, a gente faz entrevista, quer dizer, a gente se aproxima das pessoas, a gente pede informação para as pessoas, a gente acompanha o dia a dia dessas pessoas para a gente poder entender o que acontece com elas. E o resultado disso é justamente um mapeamento, uma representação gráfica em que a gente consegue analisar e depois tirar informações importantes que vão ajudar a gente a encontrar as oportunidades. O grande objetivo da fase da imersão é detectar quais são as oportunidades de melhoria, aonde existem falhas, problemas, defeitos que podem ser melhorados. Então, com a jornada, a gente consegue já mapear um pouco desses inputs. Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito é o mapa de empatia, que também é uma visualização gráfica, uma representação por forma de um mapa, que a gente vai escolher um perfil de uma pessoa como se fosse uma representação do público-alvo e por meio também de entrevistas, de questionários, de observações, a gente consegue entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas veem, o que as pessoas falam, o que as pessoas ouvem e o que elas gostariam até de receber como desejos, como necessidades não atendidas e principalmente quais são as suas dores. E a terceira ferramenta que é muito utilizada como uma fase de imersão é a definição de uma persona. Então a gente tem que definir qual é o público-alvo que a gente quer atingir ou que a gente quer atender com o nosso projeto. Então, durante a pesquisa, a gente determina as características dessas pessoas. Claro que quanto mais pessoas a gente conseguir atender, melhor. Mas às vezes não é possível. Às vezes o produto ou o projeto, ele vai ser determinado ou direcionado para um nicho, uma fatia das pessoas, né, da população. E isso é importante de definir. Isso às vezes faz parte do briefing do projeto, que é uma definição anterior, ou ela pode ser definida, né, a persona ou o público-alvo também pode ser definido durante essa fase de imersão.
E com isso a gente consegue alinhar as informações, por exemplo, entre a equipe de trabalho. A gente consegue alinhar também as informações quando a gente tem um cliente, entre a equipe que está desenvolvendo e a equipe que está avaliando. Então, todas esses mapas, essas visualizações gráficas, essas ferramentas utilizadas, elas servem tanto para a gente organizar as informações que estão sendo levantadas durante a fase da pesquisa, da imersão, como também para a gente validar se todo mundo está entendendo da mesma forma, se todas as pessoas envolvidas no projeto também estão com o mesmo entendimento. Então, são ferramentas que servem também para validar as ideias. E no final desse processo da imersão, é importante a gente tirar os inputs. Então, seja pela jornada do usuário, seja pelo mapa de empatia, seja pela persona, ou até por outras ferramentas, porque não são só essas que existem muitas outras. Dependendo do contexto, a gente escolhe quais ferramentas que vão ser utilizadas. A gente consegue, então, perceber o que vai levar para o próximo, digamos, processo, para a próxima etapa, que seria depois a fase da ideação. Então, a síntese, ela é o resultado final dessa fase de imersão e uma preparação para a fase seguinte, que vai ser a da ideação ou da geração de ideias. Meus pais eram padeiros e eu tive a oportunidade das primeiras esculturas minhas modelar na massinha de pão. Aí eu criava, não lembro bem, mas criava formas diferentes, bonecos, rostos, porque tem um detalhe que é muito encantador. Na Itália, onde eu vivia, as padarias tinham formas diferenciadas de pão. É uma criatividade muito grande na forma de pão. Então eu acordava bem cedo de manhã com os ajudantes lá na padaria para fazer minhas brincadeiras, né? À tarde, quando o pãozinho com esculturas estavam prontas, eu sempre falava para os meus amigos, vamos tomar um lanche. Aí cortava as esculturinhas e fazia um lanchinho. Porque não foi fácil no começo, com o mercado de arte, com galeria, era muito fechado, né? Era moleque. 21 anos. Então, o professor Bardi, quando eu arrisquei de procurá-lo, me recebeu, e um dia depois ele falou, olha, eu quero estar indo na sua casa para conhecer o trabalho na Real. Ele foi, eu recebi ele numa casa muito simples, na periferia de São Paulo. Os meus móveis na época eram improvisados com caixa de fruta, enfim, no começo da vida, com muita força, muita alegria, muito entusiasmo pelo trabalho. E quando ele foi, realmente, muito pontual, um dia depois, ele foi e comprou já uma escultura minha. A primeira escultura que eu vendi foi para o diretor do museu. Em sequência, aconteceram várias coisas que ele me estimulou, algumas exposições até na Paulista, no Sesc na época, ele me indicou numa Bienal da Pequena Escultura em Budapeste, que ele mandou, fui representado com outros escultores muito mais, vamos dizer, rodado como vida artística. A vida foi e foi acumulando satisfações a nível de profissional, reconhecimento. Eu estava viajando diretamente para vários lugares do mundo a convite para executar esculturas, a Arábia Saudita, Kuwait, Catar. 2 vezes por ano eu estava saindo fazendo esculturas que estão aí espalhadas por esses lugares, em locais públicos.
criador está desvinculado ao lado prático, da industrialização da ideia. O design é uma democratização da criação, para um acesso mais amplo e, sobretudo, ter uma forma bonita, linda e sedutora para um objeto que tem que ser prático. Eu vejo o design assim, eu brinquei de design como artista, porque em várias situações, até na minha casa, eu não gosto de comprar as coisas prontas. Eu vejo, eu tenho tudo para fazer, eu crio. Então, é uma coisa que, coincidentemente, também comercializei, porque outras pessoas viram, gostaram, então eu fiz um design especial para isso, né? Então, meu envolvimento com design é muito discreto. O mármore me seduz, tem uma forma pura, é um desafio. A própria pedra, ela tem uma vida que você tem que resgatar na hora que você cria. Você cria em função não só do seu projeto. A questão é que o mármore é uma coisa mais, não sei, uma coisa de sensibilidade minha em relação a isso. Não adianta você inventar uma bela forma e você escolher um material impróprio. Briga. Você tem que estar em harmonia com a sua ideia, com o seu princípio criativo e com o próprio material. A resposta final é o material que dá para você. Durante o processo de desenvolvimento dos projetos, temos uma fase que é bastante importante, é onde que a gente traz um valor muito agregado ao próprio cliente, chamamos de look and feel. Nessa etapa, a gente faz um conjunto de materialidade, de cores, de texturas, onde dentro desse mood board a gente consegue trazer para o cliente a captação da humanização para esse espaço, seja ele um ambiente residencial, um ambiente que seja corporativo ou mesmo na área da saúde. E também, neste momento, a gente precisa se integrar especificamente a cada produto especificado para entender aonde que ele deve ser utilizado. Por exemplo, dentro das unidades de saúde, a gente vem trabalhando muito com a questão da sustentabilidade, se preocupa muito com a questão do reflexo das materialidades, para que não haja nenhum desconforto para o paciente em relação a isso. Trazemos de novo a humanização no conceito hotelaria, muitas das vezes, que é uma tendência aí na área da saúde também. E também, nesse aspecto, a gente procura trazer materiais que não provoquem nenhum tipo de risco ao paciente. Por exemplo, que não sejam materiais escorregadios e que detenha toda a segurança para o paciente. Os revestimentos cerâmicos, eles estão presentes no Brasil já há muitos anos, né? E hoje eles já fazem parte não só da arquitetura brasileira, mas também como da cultura dos brasileiros. Hoje, a cerâmica também é um instrumento de moda, né? Ela virou moda. É uma moda, como a roupa que você veste. Então, nós estamos conectados. Anualmente, nós estudamos tendências, nos antecipamos 2, 3 anos antes, qual vai ser a cor do ano daqui 2 anos, a cor mais utilizada, qual é a textura que será mais utilizada, enfim. Assim como a moda, que diz muito sobre o indivíduo, o revestimento é hoje a moda da casa. E os revestimentos, eles possuem um papel fundamental nos projetos arquitetônicos em função dos inúmeros benefícios que eles trazem, como, por exemplo, resistência mecânica, durabilidade, facilidade de limpeza, além de uma vasta gama estética, contribuindo para todo tipo de projeto arquitetônico. O Brasil tem uma grande tendência, assim, uma grande vocação para a produção de cerâmica, porque foi trazida, sem dúvida alguma, tem uma grande influência dos portugueses, né? E a Eliane liderou esses processos durante todo esse período, né? Liberdade criativa e essência temporal são nomes das nossas últimas coleções e que justamente contam um pouco desse enredo que nós estamos sempre olhando para as tendências, olhando para o futuro, mas sempre voltamos à interação humana e à relação com esses materiais
que dizem muito sobre cada um de nós. Mas eu posso dizer para você o seguinte, o Brasil, pela natureza do país, ele nos proporciona fontes muito ricas, né, de design, de inspiração. Dentro do processo criativo, no desenvolvimento dos projetos, conforme falamos, a questão do mood board ela é muito importante para que a gente consiga convencer o cliente de tudo que estamos propondo. Em relação ao design baseado em evidências, tem todos os tópicos onde a gente traz, inclusive, para o mood board. Um deles é a questão da biofilia, que muitas vezes a gente traz na própria peça, trazendo elementos da natureza, a reprodução dos elementos naturais, que muitas vezes a gente pode trazer, inclusive, num porcelanato ou numa peça que, inclusive, ela não precisa necessariamente ser utilizada no piso e, às vezes, até numa parede, dando ao ambiente um aspecto mais residencial, ou seja, falando novamente sobre humanização. As texturas, por exemplo, como demonstrado nessa peça, ela também pode ser um elemento interessante. Isso traz um conforto visual, inclusive, para o próprio paciente. E no quadro Sabor do Design, o nosso Vini Rojo foi até a zona norte de São Paulo, encontrou o chefe Rodrigo Oliveira do Mocotó. Fizeram uma parceria suculenta. Deu até água na boca. Né, Aya? Vai. Olha aí, até a Aya. Rodrigão, eu acho que o que mais encanta as pessoas que vem até aqui no Mocotó, que vem na quebrada, né, como você fala, é a história, é a cultura e, obviamente, a comida boa, né? Comida raiz, comida de mãe, com heranças nordestinas, do sertão. É boa essa deixa para quem não conhece ainda o Mocotó entender que esse não é um restaurante temático, né? Não é que a gente pensou, vamos abrir um restaurante sertanejo, não. Uma família sertaneja no sertão da cidade, né? A gente está aqui numa das beiradas de São Paulo e era a única coisa que a gente tinha propriedade para falar, né? O Mocotó é anterior a mim, meu pai começou com 2 irmãos em 73 como uma Casa do Norte, a Casa do Norte foi evoluindo, ganhando áreas de boteco e aí quando eu entrei, né, garoto ainda, com 13 anos, comecei a me envolver, dar palpite, mudar as coisas. Já dava palpite na cozinha, já? Nossa, dava palpite em tudo. Acho que minha grande especialidade era que meu pai ficava louco, né? Ele tinha um argumento muito poderoso, que era assim, faz 30 anos que essa bobônica é assim que vai ser. E aí eu ia, né, devagarzinho, a contragosto dele, às vezes escondido, testando coisas e via que ia dando certo, aí fui tomando gosto. Aí larguei a carreira no ambientalismo, né? Fazia engenharia ambiental e gestão ambiental. E aí me internei aqui e aqui estou, até hoje. No início foi para ajudar o seu Zé Almeida, né? Aí virou... Sim, e eu acho que me trazia aqui, porque imagina, um garoto de 13 anos, foi quando eu comecei, nenhum garoto que eu conheço adoraria passar os finais de semana lavando louça, limpando o chão, limpando o banheiro. Então, hoje está claro para mim que o que me trazia aqui era minha vontade de estar perto do meu pai, né? Porque a vida dele era o trabalho, imagina, né? Ele é um retirante, é um típico retirante, veio para cá sem nenhum recurso, sem nenhum conhecimento e batalhou para, enfim, criar algum conforto para a família, então a vida dele era o trabalho e estar aqui era um jeito de estar perto dele também. E a gente vai preparar o que hoje aqui? Tô aqui para ser seu estagiário, hein? Chefe, vou te falar que eu pensei num ícone, né? Que para mim não só um ícone de cozinha, mas um ícone de design, do entendimento da cozinha brasileira, que é a tapioca. Não vou nem dizer uma receita, né? Porque a receita é muito engessada, mas é um conceito de um prato que é muito, muito brasileiro, né? A gente consegue dizer que realmente é nativo daqui. Talvez uma abordagem diferente, mas ainda assim respeitosa do conceito da tapioca
e que, claro, passa pela tradição, mas que tem um quê de inovação. É tradição indígena na tapioca. Total. E tá tudo preservado aqui. Compre tapioca seca. Polvilho hidrate. doce. Polvilho doce, então polvilho doce hidrata em casa. O pacotinho que você encontra de polvilho doce no mercado vai ter 99% das vezes 500 gramas. Então, um pacotinho de polvilho, 300 ml ou 300 gramas de líquido. Agora imagina você oferecer para ela uma tapioca cor-de-rosa, avermelhada, que carrega todos os nutrientes da beterraba, por exemplo. Olha, você pode fazer uma tapioca para o seu filho usando suco de beterraba super saudável, com muito ferro, e fala para ele que é uma tapioca de chiclete. Tapioca da Barbie. Tapioca da Barbie. E o armazenamento, ela mesmo, depois de hidratada, também é no ambiente ou geladeira? Olha só, o ideal é você preparar, deixar a massa descansar um pouquinho para ela se hidratar completamente, peneirar e usar. Se for guardar, tem duas possibilidades. Pode guardar assim e peneirando conforme a necessidade, ou ainda peneirar tudo, colocar um papelzinho por cima, tampar, um pote hermético. Tá bom. E aí ela também dura uns bons dias na geladeira. Cabra tem tudo a ver com o sertão, né? Então, pra quê? Então acertei. Queijinho de cabra. Esse daqui ele é levemente curado, vem do interior de São Paulo aqui. Vou cortar isso para você ver, aliás, pra gente ver se deu certo, né? Uau! É isso. Não sei se tem coragem de provar. Oh, que sofrimento! Enquanto isso, eu vou preparar mais uma Com licença, hein? com gostinho de Licença, sertão chefe. também, por favor. E Rodrigão, e como diz o Zé Almeida... Quando você mistura só coisa boa, tem que ficar bom mesmo. Melhor ainda, né? Esse apartamento tem uma história engraçada. É um apartamento da Eva, uma artista plástica. Conheço há muito tempo, desde garoto. E ela saiu de uma casa que ela tinha bem grande no Jardim Guedala para mudar para um apartamento, né? Sempre é um choque quando a pessoa sai de um lugar maior, com jardim e tal, e vai para um apartamento. Um apartamento super amplo e um apartamento novo, né? Estava sendo entregue. E ela, ao contrário do que a maioria desses moradores de apartamentos novos queria, ela falou assim, não, eu quero muita varanda, muito jardim, eu quero laje de concreto aparente, eu quero, tipo, nada das coisas que vêm, né, geralmente empacotadas junto com o apartamento novo. Então o desafio foi como fazer essa pegada diferente que ela quer e trazer um pouco dessa história da casa para o apartamento novo. Para isso a gente contou com o paisagista do Alex Hanazaki, um parceiro querido nosso, um grande paisagista, que propôs a varanda. A varanda ela é bem grande, aberta, sem nenhum tipo de fechamento, né, ao contrário do que acontece geralmente. E ele propôs que os grandes pilares da varanda fossem totalmente envelopados por um jardim vertical e criasse grandes espelhos d'água para replicar um pouco o que ela tinha de jardim perdido. Então, uma varanda que, sei lá, 70% é jardim inacessível. Foi uma grande briga com o prédio conseguir fazer isso, né? Você fala, vou fazer um espelho d'água na varanda, você sabe, meu Deus, vai cair o prédio e tal. Mas sendo feito com cuidado, isso não é um problema.
O resto do apartamento a gente pensou para uma pessoa só, que recebe os filhos de vez em quando, que não mora no Brasil e tal. Então ele trabalha com uma pegada bastante industrial, embora não tenha sido nosso intuito, vamos fazer uma coisa industrial, ele acabou ficando com um pouco dessa linguagem, uma vez que a gente resolveu deixar todas as lajes em concreto aparente originais e os pilares também aparentes originais, né? Também foi uma briga com a construtora, não reboca a laje e tal, mas a gente conseguiu. O fato de deixar as coisas in natura, assim, cruas, acaba levando para uma questão de, tipo, como você resolve as instalações, né? O que acontece com o ralo do banheiro de cima, que vai ficar aparente, né? Como que você distribui a iluminação, porque você não tem forro para esconder a tubulação e coisas dessa natureza. Por conta disso, a gente resolveu realmente admitir essa pegada. Encanamentos do vizinho ficam para baixo, a gente pintou de preto e tal, e acabaram se harmonizando num apartamento assim de alto padrão, de uma maneira super interessante, diferente. E para iluminação, rede lógica, assim, rede de internet e tal, a gente usou um sistema que nós desenhamos para esse apartamento. Então ele não é comercializado, a pessoa bate o olho e acha que é uma tubulação de ferro comum, não é. Ela não tem aqueles engates, aquela coisa dos conduletes. Então esse sistema de iluminação, dá para ver um pouquinho aqui em cima, ele foi todo desenhado pensando no layout. Então a gente tem essa tubulação desenhada por nós, caixinhas de variação desenhadas por nós, os engates todos desenhados, que acabam em cúpulas com acabamento meio acobreado por dentro, para dar um clima bem mais vermelho, diferente para o apartamento, que tem alturas diferentes. Tem algumas que estão até inclinadas assim para conseguir um efeito. Então, dependendo da área do apartamento, ela desce mais ou menos e vai criando toda uma composição aérea, né, que é o ponto alto desse apartamento, né? Esse sistema de iluminação aqui que criamos acabou sendo meio que o partido condutor aqui do projeto como um todo. Depois a gente tentou deixar os espaços bem abertos e trabalhou onde a gente ia fechar com grandes placas de cortem de aço patinado, né, de aço enferrujado. Então aqui atrás do fundo vocês conseguem ver as paredes que dividem a cozinha, e uma dessas portas abre grandona e deixa a cozinha mais integrada. Aqui na lateral temos assim grandes portas que abrem e fecham quartos. Essas idas e vindas ao longo do projeto, né? O espelho d'água, por exemplo, a cliente pediu, as coisas do jardim junto com o Hanazaki, mas pintou um deck num segundo momento, aí, quando a obra já estava acontecendo, porque ela queria ocupar um pouco desse jardim. Nesse deck a gente usou as cadeiras farofa, que é um design do escritório, junto com o Paulo Alves. É um projeto que nasceu assim, para um restaurante em Miami, acabou sendo comercializado aqui em São Paulo, que é um trabalho bacana. Existia uma churrasqueira, né, aquele espaço gourmet de apartamentos grandes, desse tipo, que geralmente o pessoal acaba colocando para dentro da sala, fica uma coisa um pouco estranha. E aqui foi interessante que a gente simplesmente, ela falou, não quero churrasqueira, eu quero uma lareira, né? Então a gente pegou e transformou a churrasqueira na lareira. Então essa lareira aqui, na verdade, é uma churrasqueira disfarçada, é uma lareira transformada, que eu acho muito bacana. E eu acho que também tem um toque muito importante desse trabalho aqui, que é o próprio trabalho da Eva, né? Uma artista plástica importante aqui de São Paulo, muito talentosa, assim, né? Tem um trabalho incrível e que compôs, junto com a nossa arquitetura, toda a vibe aqui do apartamento. Então, essas obras que estão vendo por aqui e tal, são de autoria dela. O resto dos revestimentos a gente tentou deixar bem crus também, para continuar essa pegada do concreto, né? Dessa coisa de aço e tal, do cortem, do cobre do sistema de iluminação. Então a gente optou por placas de concreto no chão. Muitos clientes reclamam das placas de concreto. Nossa, as placas de concreto elas mancham, elas vêm com cores diferentes, porcelanato que vem perfeito e tal. Mas o bonito do material realmente é ele poder, ele ter essas variações, né? Ele ter essa coisa mais imperfeita, né? Mais wabi-sabi, essa coisa mais manual. E que eventualmente mancha, se caiu um drink e ninguém limpou de um dia para o outro, ficou uma manchinha interessante, mas fica com umas cicatrizes no corpo, né? Umas marcas da vida, assim, que são muito bacanas. Essa costura de peças desenhadas por nós, especialmente para cá, ou uma coisa prototipada, junto com os modernistas, junto com os designers contemporâneos, tem Guilherme Ventes também, sempre foi um desafio. Dentre esses desafios, o maior, talvez, deles tenha sido esse tapete aqui, né? O tapete foi sempre difícil de conseguir escolher algo que case com um negócio tão complexo. E a gente acabou, depois de muita procura, encontrando esse designer polonês, que eu nem conhecia, que tem essa proposta de estampa aqui, que casou bem com essa pegada meio industrial, meio jardim, meio apartamento, e que deu tudo certo no final.
Leblon! Peguei você na minha cadeira. Quer dizer que você gostou, então? Gostei muito dessa cadeira, Maria. Você Que não tá entendendo. beleza. Maria, eu sou um cara bem informado. Eu sei. Faço dieta, como alimentos saudáveis, ovo, tapioca. Agora, dessa cadeira aqui, eu não sabia. Você gostou, Tá de né? parabéns. Eu vou te falar por que você gostou dessa cadeira. Sabia que 75% do tempo as pessoas ficam sentadas e 56% das pessoas desconhecem o perigo que dá você ficar parado sem se movimentar durante esse tempo todo? Nossa, isso é muito sério, hein? É verdade. É por isso que essa cadeira foi criada, para proporcionar saúde para as pessoas, entendeu? Por isso que você tá gostando dela. Você é um cara que se preocupa com a saúde, eu sei disso. Mas bora levantar daí que eu quero sentar Acertaram na minha em cadeira. cheio, acertaram em cheio. Não, mas eu quero uma dessa pra mim também. Porque, você sabe, né? A produção me deu aquele patinete lá horroroso. E vendo você com essa cadeira aqui... Eu não tenho nada a ver com isso, você deixa minha minha cadeira aí, hein, no meu escritório. Ó, 65% das pessoas Você tá de parabéns com essa não cadeira. levantam para trabalhar. Sim, eu tenho percebido, Maria, que nos ambientes hospitalares tem sido desenvolvido para a cada vez mais a gente se sentir mais em casa, né? E em casa, os ambientes têm sido cada vez mais funcionais, agradáveis. É porque a gente passa muito tempo trabalhando, né, Libon? Sim. Então acho que a gente tem que se sentir com uma coisa mais aconchegante, funcional, né, que proporcione saúde pra gente, porque raciocina comigo, o tempo que você destina para cuidar da sua saúde é muito menor do que o tempo que você destina trabalhando. Então se você estiver trabalhando e as coisas que você utiliza estiverem proporcionando saúde para você... E integrado no seu dia a dia, né? Exatamente. O trabalho acaba ficando mais divertido, né? Mais humanizado. É isso mesmo, design humanizado. Eu já vi que eu perdi minha cadeira. Eu gostei muito dessa cadeira. Tá aprovadíssima. Quer saber? A produção me deu essa aqui. Quê? A produção te deu a minha cadeira? Não a sua cadeira, uma igual a essa. Eu, né? Quero ter também. Eu uso patinete, agora uma cadeira tecnológica, revolucionária. Tudo certo. Eu amo design. Vati, bem-vindo ao Cambará do Sul. Depois de 2 horinhas de carro, nós chegamos aqui em Cambará do Sul, uma das cidades mais frias do Brasil. O Hotel Parador, ele é da mesma família da Casa da Montanha e do Hotel Wood. Ele foi inspirado nos lodges africanos, respeitando a paisagem. E o mais legal é que ele tem o conceito de glamping. E a arquitetura dos casulos é impressionante. É um formato, o formato é perfeito, um formato de um casulo, né? Então, essa foi a ideia. Quando eu desenhei, eu vou fazer um casulo, não, desenhei e ficou parecido com um casulo. E aí a gente apelidou o projeto provisoriamente de casulo e ele ficou sendo o nome agora Casulos do Parador Casa da Montanha. Foi um grande desafio. Claro que a gente foi, com o tempo, fazendo uma reciclada no produto, né, para fazer com que ele se tornasse cada vez mais, não luxuoso, mas confortável, para que as pessoas quebrassem aquela mistificação de acampamentos e barracas. Casulo Manduri, porque cada casulo tem o nome de uma espécie de abelha. O casulo são cabanas com design arrojado, mesclando linhas contemporâneas com detalhes rústicos. Essas cabanas são totalmente integradas à natureza e com uma vista maravilhosa para o campo de cima da serra. Leblon dessa vez não teve cachorro, mas eu encontrei o segundo melhor amigo do homem, os cavalos. Ô, Leblon, espera aí. Agora eu vou dar o play no próximo episódio. Não, espera um pouquinho. A Gia e a Maria, elas estão lá em Gramado, estão terminando de assistir a série e vão assistir pela Sky. Cara, você não viu no grupo?
Tá bom, distraído. Tá bom, vai lá e pega outra pipoquinha pra gente, vai. Hã? É? Negativo. Agora é sua vez. Eu fiz aquela, agora é sua vez, né? Aliás, você é o novato aqui, né? Você deveria fazer as coisas pra mim. Eu, hein? Porra, eu só vou porque, ó, a Química ia comer a pipoquinha, tá? Isso. Ó, de olho, hein? É, doce dessa vez, tá? E não esqueçam de mim, espera minha pipoca ficar pronta também. Ué, o João também tá vendo cultura e design? Tem Sky em Ilhabela? Sim, com certeza. A Sky leva diversão para todo o Brasil. Do interior ao litoral, de norte a sul e até nos lugares mais remotos. Opa. Ô, Jean, cadê a pipoca? Você já comeu toda a pipoca? Kimi, né? São 2. Que isso, cara? Uhul! Deu certo, chegamos aqui no balão. A gente tá muito animada e a aventura hoje é diferente. Exato, nós acordamos às 3h30 da manhã e eles só avisam se vai dar certo o balão 20 minutos antes, então fica aquela tensão. É, porque depende do tempo, né? E a aventura não para por aí, porque quando você sobe, você não sabe como vai estar o clima lá em cima e você não sabe onde o balão vai pousar também, né? Exato, e o mais legal é descobrir os canyons lá em cima. Vamos cruzar os dedos que vai dar pra ver tudo. A gente está aqui a 1000 metros de altura, de cima do balão, uma mega aventura. É muito emocionante. E daqui de cima a gente consegue ver Cambará, Torres. E os canyons, é incrível. Eu confesso que no início eu fiquei com medo, tá, Jean? Eu fiquei com medo no início do balão, mas depois eu tranquilizei. Chegamos a 1000 metros de altura. Foi maravilhoso, foi surpreendente, 1.400. O nosso balãozeiro, como você motorista, chama? piloto. Nosso piloto maravilhoso aqui de balão, ele me corrigiu 1.400 metros. Foi incrível. E o sistema de pouso é o SDS, só Deus sabe aonde você vai parar. Muito medo. Muito medo. Ah, nem tanto, vai, só pra ele. Finalizando o passeio aqui no meio do balão. Com muito estilo. Sempre após cada voo que a gente realiza, nós seguimos a tradição fazendo um brinde, que é uma tradição que começou há mais de 200 anos atrás, onde os primeiros voos de balão que eram realizados na França, os pilotos faziam a mesma navegação que a gente faz hoje, escolhendo o local de decolagem e não sabendo onde vão pousar. Invariavelmente usavam o terreno dos camponeses, numa época sem muita informação, onde quem recebia o balão não sabia se o balão estava vindo a serviço de guerra ou serviço da paz. Para mostrar que estava a serviço da paz, os pilotos ofereciam um brinde a quem participou do voo e ao proprietário da terra, agradecendo pela acolhida. E essa tradição a gente segue até hoje, oferecendo esse brinde e desejando a todos que realizem em todos os sentidos da vida voos lindos e maravilhosos, com pousos suaves e tranquilos como a gente acabou de fazer. Agradeço a todos pela energia boa dentro do cesto e por confiar no trabalho da Voe nos Canyons. Sabores da querência, tudo artesanal e tudo orgânico. O mirtilo, sério, o sorvete com mirtilo, saudades. Estamos aqui nos Sabores da Querência. E querência significa um lugar amado e querido pelos gaúchos. Aqui é um lugar super especial porque você pode vir fazer degustação de geleias, experimentar os sorvetes e os produtos que eles têm, que são feitos a partir das frutas plantadas aqui, em mais de 15 hectares, Má. A gente produz sempre em pequenas quantidades. Isso dá um sabor bem diferente, uma textura, né? Como rapidamente você chega ao ponto de gelificação, você não desmancha as frutas por um longo cozimento, então elas ficam perfeitas em termos de cor, de textura, né? Esse aqui é o Canyon Fortaleza e ele leva esse nome porque ele tem um design natural que faz com que as suas paredes pareçam muralhas de um forte. E aqui é a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na parte de cima, Rio Grande do Sul e lá embaixo, o estado de Santa Catarina. Como vocês podem ver, tá nublado aqui, a visibilidade não tá tão boa. Para você saber qual é a hora certa e o dia para vir, não adianta, tem que vir até aqui para ver como tá o clima. Se na cidade está sol, não quer dizer que aqui também está. Se tá chovendo, quer dizer que tem vento, então talvez a visibilidade possa estar boa. Não foi dessa vez que a gente conseguiu apreciar aquela vista maravilhosa dos canyons, mas mesmo assim, valeu a pena, a energia é incrível. E esse pôr do sol com direito ao campo de oliveiras,
Gente, é incrível, não tenho palavras. Fora os azeites, maravilhosos. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é André Bertolucci, eu sou azeitólogo aqui do Olivas de Gramado. A minha especialização é em análise sensorial de azeite de oliva, então vai ter uma série de sabores super bacana. A gente resgatou essa cultura dos frantões italianos lá da década de 40, 50, onde se utiliza as infusões que passam por um tratamento térmico e então são infundidas numa base de extra virgem. Então se vocês querem curtir uma experiência diferente, né? Um olfativo e um gustativo jamais visto, eu recomendo vocês virem aqui no Olivas para curtir essa viagem com a gente, tá certo? Grande abraço, gente. Obrigado! E o Toro Restaurante, hein? Nossa, o Toro com aquele jazz, tinha um jazz ao fundo incrível. E a comida, eu adivinhei que todo mundo ia adorar o Toro. E nós encontramos várias pessoas especiais na Calçada da Fama.